Começa agora mais Mulher Real. Eu sou a pastora Flávia Perdigão e hoje vamos falar sobre como devemos seguir com amor o direcionamento de Deus mesmo em meio às dificuldades. E dentro dessa temática vamos conhecer a ONG Bem-Estar, um projeto social que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Fica comigo, Mulher Real já começou. A nossa conversa hoje é com a coordenadora e fundadora da ONG Bem-Estar, Rosimeire Rodrigues Melo. Ela recebeu de Deus esse projeto e trabalha com muito amor nele. Rosimeire, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar todo esse andamento, processo que Deus fez nesse projeto e através da sua vida também, né? Mas eu já te agradeço por estar aqui conosco, viu? Sim. Boa tarde. Eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Dividir esse testemunho, Isso, né? sim. É um prazer estar bom. aqui. Ô, Rose, deixa eu falar. Às vezes as pessoas veem assim já um projeto pronto. Às vezes veem assim, acham tão lindo. E quando se fala de criança, adolescente, a criança já mexe no nosso coração, o adolescente. Sim. Imagina hoje no contexto que a gente tem visto, né? Tanto sofrendo, tantas situações familiares, contextos e contextos, né? E às vezes as pessoas não sabem todo um processo que Deus fez até chegar a fundar esse projeto. Nós vamos falar especialmente daquele projeto que Deus deu a você. Sim. A gente quer saber de como foi esse direcionamento, como a gente já tem falado, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, como que Deus colocou esse projeto nas suas mãos, né? Como que está hoje, como que ele funciona e até para que a gente venha entender que quando Deus coloca algo nas nossas mãos, se a gente faz com amor, aquilo ali cresce. Sim, né? Aquilo ali realmente alcança o seu propósito, aquilo ali realmente honra o nome do nosso Deus, que foi Ele que nos deu. Né? Então, eu gostaria de saber, para que as mulheres, quem está nos assistindo, venha entender também o propósito desse projeto, mas também como é importante fazer com amor tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, viu? Então, conta aí pra gente. Então, em 2001, eu separei de um casamento de 12 anos. E eu tinha um filho, né? Eu tenho, né? Hoje ele tem 29 anos. Sim. Ele tinha 7 anos na época, mas era um casamento meio violento, né? Eu sofri violência doméstica por muito tempo. Sim. Ele era um excelente pai, mas não conseguia ser um excelente marido. Sim. E aí, em 2001, resolvi pôr um ponto final. Mas antes disso, eu tive a experiência de trabalhar num projeto social, né? De um político da região. Sim. Então, eu comecei a gostar dessa área. E tive a experiência, quando meu pai morreu também, foi alguns projetos que ajudou minha mãe. Então, eu cresci com essa lembrança, né? Com essa gratidão. Sim. E quando a gente começou a trabalhar essa questão do social, isso foi já vindo para mim. E foi despertando, e foi trazendo a minha lembrança da minha infância e tal. Aí, em 2001, eu separei. E comecei uma nova história. Né? Eu separei, não tive direito a pensão, a nada, nem o menino. Teve que reconstruir. Eu tive que começar do zero a minha vida novamente. E para não ter mais conflitos com a família, eu preferi sair, abrir mão de tudo. E aí eu fui para onde a minha mãe morava, que é uma comunidade, né, uma vila. Hoje já não mora lá mais, mas ela morava lá e eu fui para lá. E comecei a envolver mais ainda nessa questão com criança, com adolescente. E aí eu conheci umas meninas que já eram do projeto que eu tinha trabalhado antes. E aí eu conheci o irmão delas, que tinha 17 anos, e eu tinha 27. E a gente acabou se envolvendo. Né? E ele era um professor de capoeira, e eu fui para capoeira com ele. A gente conseguiu montar uma turma de 175 adolescentes e crianças. Começamos a falar sobre droga, né? Sobre todas essas coisas que não eram bom para essa idade. E a gente foi fluindo. E aí acabou que eu arrumei o primeiro menino dele. E assim, o nosso casamento não era bem visto para ninguém, porque eu sou 10 anos mais velha do que ele. Mas Deus tinha um propósito. Só que até então eu não entendia nada desse propósito. Na verdade, eu nem tinha envolvimento com Bíblia,
nem com conhecimento da palavra, não acreditava na Bíblia. Sim, você não conhecia ainda a Não, palavra. eu não conhecia a palavra, não tinha crença. Sim. Vim do catolicismo. Sim. Mas ele era um desviado. Ele tinha 17 anos, mas ele era um desviado. Olha. E aí a gente foi criando a nossa família. Nós dois fomos construindo a nossa história. E um dia eu encontrei um homem na rua e ele disse para mim que Deus estava falando que eu iria para uma outra cidade, que eu ia conhecer Jesus, que eu ia ter um projeto que o próprio Deus ia me entregar e que a minha história ia mudar. E que o projeto ia ser conhecido nos 4 cantos do mundo. Olha. E que eu ia cuidar de criança. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, tudo bem, você pode falar, mas eu não acredito em nada disso. E eu cheguei em casa e falei com a minha sogra. Falei que um louco ali falou que pastor e ele me disse isso, mas eu não creio em nada disso. Mas com um ano as coisas se concluíram. Olha. Eu fui morar próximo de uma amiga minha que tem um sítio e não conseguia caseiro. E como o meu esposo era muito menino, né? Sim. Mas assim, ele começou a trabalhar com 18 anos. Sim. Mas a gente passou muito apertado, né? Sim. Que logo em seguida eu tive um outro menino. Sim. E aí a gente viu ele falando que precisava de um caseiro. Eu fui e perguntei se deixava a gente ir para esse lugar, que era Birité. Sim. E ele falou assim, não, lá é muito violento, vocês vão morrer lá e tal. Mas eu fui morar perto dele e com 3 meses ele falou assim, Rose, vou levar vocês lá. E ele levou a gente para esse lugar. E quando a gente chegou nesse lugar, ele falou que era roça. Só que quando eu cheguei não era. Era dentro de um bairro, um sítio dentro de um bairro, tinha uma vila debaixo da rede. E aí, eu peguei e virei caseira desse sítio. E meu esposo trabalhando em Contagem, eu ficava lá com os 3 meninos. Com meus 2 meninos e mais 2 primas minhas que estavam morando comigo, pequenininha. Sim. E aí, eu comecei a olhar para aquela comunidade e falei, meu Deus, não tem nada nesse lugar, nada. E a gente não conseguia sair de lá, porque a gente não tinha dinheiro. Sim. E aí, esse dono do sítio começou a pagar um salário para mim. E tinha acho que uns 20 pés de manga. E a comunidade gostava de pescar na lagoa dentro do sítio e pegar manga. Sim. Então eu vi que aquelas crianças precisavam de alguma coisa. Sim. Mas eu não era assim, inspirada por Jesus. Eu tinha uma inspiração que eu creio que foi ele que me deu. Sim, claro. Né? Mas ela não era despertada. Sim. E com 3 meses que eu estava lá, eu tive vontade de ir a uma igreja. Olha. E aí uma amiga minha falou, vai naquela ali, que aquela ali eu acho que você vai gostar mais. Aí eu fui no primeiro culto, no segundo culto, eu era muito crítica, né? Então eu tinha muita restrição mesmo. Sim. E aí no segundo culto, quando eu dei por mim, eu estava no altar, ajoelhada, meu esposo estava e meus 2 meninos estavam. É mesmo, Rô? E aí que meu esposo me contou que, desde quando ele me conheceu, ele orava para minha conversão. Olha. Então aí eu converti. Amém. Aí, com 3 meses, apareceu um homem da área política na minha casa, com um documento, falou, olha, eu sou um bispo. E eu estava orando de madrugada ontem, e Deus mandou escrever esse estatuto. E ele mandou ir lá no arquivo da prefeitura, e ele me mostrou no sonho que era você, e eu já vi você lá na prefeitura. Eu fui lá e te achei. E ele mandou eu vir aqui te trazer esse documento. Gente. E aí o documento era o quê? O projeto social para criança e adolescente. Meu Deus, Rose. E aquela comunidade realmente era uma comunidade esquecida. Sim. E aí eu chamei a dona do sítio e falei com ela para comprar um computador para mim. Aí ela comprou e descontou no meu pagamento. Aí eu comecei a fazer currículo para a comunidade, comecei a tirar xerox para a comunidade. Sim. Que isso não tinha chegado na comunidade ainda. Olha, Rose. Aí comecei a fazer isso. Aí, quando eu converti, aí Deus falou comigo assim, você vai abrir mão do seu salário e você vai montar esse projeto aqui dentro, junto com você e com sua família. Aí eu estava no primeiro amor, nem muita loucura, eu falei com meu esposo, ele, Rose, tem certeza que Deus falou isso com você? Aí eu falei, sim, ele falou comigo que é para mim fazer isso. Aí eu liguei para a dona do sítio abrir mão do salário, mandei ela dar baixa na carteira. E comecei a pegar as crianças. Aí, no primeiro dia, tinha 5 crianças que eu já conhecia. Sim. Que eu já ajudava a fazer o para casa. Na sexta-feira, tinha 95. 95? 95. Não dobrou, triplicou, não? Foi muito mais do que Muito isso? mais. Aí, eu comecei a ficar meio maluca. Falei, meu Deus, e agora? E aí, fomos, hein?
Aí eu peguei e comecei a fazer esse trabalho junto com a minha família. Sim. Meu menino, um estava com 4 e o outro estava com 2. Aí começamos. Meu esposo ia trabalhar, quando ele voltava, eu já tinha mudado a casa toda. Aí o que era quarto virou salinha, mas ele não falava nada. Acho que ele pensou, se ela está convertida, vou falar nada. Vamos deixar quietinho. E fomos, né? Só que aí o pastor que me lembrou. Quando você veio para a igreja, há 3 meses atrás, você me contou que um dia um pastor te parou e falou que você iria mudar para um lugar que você não conhecia ninguém. E você não estava nem lembrando disso? Eu não lembrava. Aí ele me lembrou. Aí eu, gente, então esse é o projeto. Por isso que esse homem veio trazer para mim. É verdade. Aí beleza, começamos o projeto. E aí eu não tinha noção de projeto social. Tinha noção com os outros, né? Sim. Não meu. Mas eu não tive medo, não. Eu queria fazer tudo que aquele Deus ali, que todo mundo me apresentou, eu queria fazer tudo que ele estava me pedindo. Tudo que ele me falava, eu queria fazer. Então, quando ele falou para mim abrir mão do meu salário, eu não tive problema nenhum. Na hora, eu falei, vou abrir, abre. E ele falou que eu seria voluntária e que ele seria meu provedor. Ele falou, eu não vou te deixar faltar nada. E você só vai ter salário quando eu te falar. E eu fiquei 16 anos. 16 anos. Voluntária. Muitos anos, hein? 16 anos como voluntária. A ONG tem 17. Então, tem 8 meses que eu tenho um salário. Sim. Que não vem da ONG. E vem você de um não parceiro. desistiu, Rose? Não desisti. E aí eu fui indo. Sim. Aí nós chegamos a atender 335 crianças dentro daquela comunidade. Só que o que acontece? As mulheres daquela comunidade, é algo assim que, quando eu dou meu testemunho, eu gosto muito de chamar a atenção disso. Porque é muito mais fácil nós focarmos e falar que aquela pessoa ali é uma preguiçosa. Sim. Do que eu me colocar no lugar dela. É verdade, e tentar encontrar por que aquela mulher está naquele nível e o que eu posso fazer para melhorar. É verdade. Então, eu quis fazer isso. Eu comecei a ouvir as mulheres da comunidade. Sim. Eu não tenho estudo, eu não faço isso porque eu não tenho como trabalhar, porque é o tanto de menino. Aí eu passei a pegar as crianças 4h15 da manhã e entregar às 6 da tarde. Foi uma coisa muito louca. Sim. Muito louca. Porque eu não tinha dinheiro para isso. Meu esposo ganhava um salário mínimo. Jesus. Aí quando acabava toda a nossa dispensa, aí nós tínhamos que pedir. E aí eu comecei a pegar essas crianças. E as mulheres puderam ir trabalhar, puderam ir estudar. E aí a gente passou muito aperto, sabe? Assim, no princípio, teve um dia que a gente teve que fazer macarrão com água. E hoje eu não como macarrão assim, que eu fico apavorada quando eu vejo. Sim. Mas eu tenho 2 testemunhos de 2 meninos, né? O João, ele quis ir embora, falou que a mãe dele nunca mais volta naquela ONG. A irmã dele, hoje ela tem 20 e poucos anos, apaixonada por macarrão por causa daquele dia. Olha só. Então, assim, não foi tão ruim, né? Sim. E aí eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. Então as pessoas começaram a ver aquele movimento e começaram a me ajudar. Aí, mas teve coisas que foi Deus que fez, não dependeu do homem. Amém. Teve um dia que a gente tinha 85 crianças e não tinham o que comer. Porque a minha despensa já tinha acabado, porque meus meninos não tinham nem jantar. Não tinha mais papel higiênico, nada. E as meninas que me ajudavam voluntário, e eu tinha hábito de varrer o quintal quando eu estava muito ansiosa. Sim. E elas falavam comigo assim, Rose, não tem nada, Rose. Tá quase na hora das crianças ir para a escola, porque eu mandava as crianças para a escola. Sim. O ônibus parava na porta da escola, na porta da ONG, pegava as crianças e levava para a escola. E eu entregava só de tarde. Só que mesmo quando eu falava com as mães que eu não tinha as coisas, as mães levavam os meninos assim mesmo. Olha só. Talvez elas não tivessem também. Também não tinha. Mas ia ser bem cuidado, né, Rose? Acho que elas pensavam se a Rosa vai fazer alguma coisa. É. Aí deu 11 horas, não tinha nada. Aí me chamaram no portão. Aí eu fui lá atender, tinha uma caminhonete parada no portão. Aí o moço falou assim, você que é a Rose? Eu falei, sou. Então, eu tô com 3 caminhonetes aqui. Uma pessoa lá em Belo Horizonte, mora lá na Pampulha, pediu que eu trouxesse isso aqui para você. Você pode abrir o portão? Eu abri o portão, entrou 3 caminhonetes. Abasteceu a ONG por 3 meses. Glória a Deus, Rose. Eu não sei quem é até hoje. Meu Deus. Então, e aí Deus começou a fazer esses milagres. Amém. Aí quando ele começou a fazer esses milagres, eu sabia que era ele, que eu falava assim, gente, não é outra pessoa, é ele. Sim. Quando ele começou a fazer esses milagres, eu falei, nunca mais eu paro. Amém. Porque eu sei quem que é Deus. Amém, Rose.
Estou vivendo muito perto dele, então ele nunca vai deixar eu parar. Amém. E ele foi só me suprindo. Sim. Né? Foi suprindo. E aí a gente começou a ter as crianças chegando 7 da manhã, tomando café da manhã, fazendo 4 oficinas, para casa, almoçando, tomando banho, penteando cabelo. A gente tirava todos os piolhos da cabeça das crianças. Nossa. Sabe? A gente cuidava da pele. Isso tudo assim, com pessoas fazendo doações. Gente. Porque a gente não tinha dinheiro. Sim. Até hoje a gente não tem verba nem caixa. Né? A gente trabalha... Eu falo que é um projeto pela fé. Amém. E eu tenho uma frase comigo, é o seguinte: todo mundo pode fazer. É verdade. A verdade é que todo mundo espera ter para fazer. É verdade. E a gente tem que fazer para ter. Essa é a realidade. Quem faz Sim, para ter, Rose, vai ter. É verdade. É? É muito profundo, você falou. E essa visão amplia, às vezes, não só com relação a um projeto, mas em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente, às vezes, tem aquela visão limitada de pensar assim, não, quando isso acontecer na minha vida, então eu vou fazer algo. Mas Deus espera uma atitude nossa, né? Até com relação quando fala de fé. Fé, a gente tem que o quê? A gente tem que crer primeiro, né, para ver. Agora pensa, uma responsabilidade, crianças, pessoas, vidas, né, que estavam ali debaixo ali do seu cuidado, pessoas ajudando, e Deus ali trazendo, sempre trouxe uma direção e não deixou de passar as circunstâncias, dificuldades. Não, passamos todas as dificuldades. Agora tem uma frase também que sabe que Deus fala muito comigo, completa a sua. Só vive milagre quem não desiste. Exatamente. Não é isso? Só quando a gente não desiste que a gente vai viver. Eu acho que muita gente fala assim, a gente não está vendo tanto poder de Deus igual era antes. É a falta de viver. É porque desiste no meio do caminho e aí não tem como Deus fazer milagre. Deus só vai fazer milagre naquele que persiste. Sim. Porque Jesus, se ele tivesse desistido da cruz, né? Pois é. Onde nós estaríamos hoje. Sim. Então, eu fui viver nesse projeto pela fé. Ele foi totalmente pela fé. Meu esposo ficou 4 anos desempregado, mas Deus não deixou faltar. Amém. Meus meninos sempre calçou, sempre vestiu, junto com os meninos da ONG. Sim. Chegava pra gente shampoo, assim, um quarto inteiro de shampoo para o ano inteiro, pra gente distribuir até para a comunidade. Quando eu fui para essa cidade, meu menino mais velho tomou água na mamadeira porque meu esposo não tinha jeito para comprar leite, nem eu. Quando eu cheguei lá nesse lugar, né, que eu creio que quando Deus tem um lugar para você, mesmo que seja outra geografia, você tem que ir. É verdade. Porque é lá que ele vai operar aquele grande propósito que ele tem. Se você não mudar a geografia, ele não consegue cumprir. É verdade. Então, quando ele me tirou de uma cidade perto de todo mundo e me levou para outra, aí sim, aí foi aonde que eu comecei a encontrá-lo. Porque as adversidades que eu tinha em Contagem não deixavam eu vê-lo. Sim. Mas quando eu fui para a dificuldade maior, que era morar longe de toda a família, né, eu não tinha ninguém perto, aí eu fui encontrar Jesus de uma forma muito sobrenatural. Então a gente continuou o projeto, a gente não desistiu. Era muito... não era precário, assim, as crianças não tinham conforto. Entendi. Mas à medida que as pessoas foram aparecendo, um melhorou uma coisa, outro melhorou o outro. Né? Teve um dia que eu levantei e fui no banco e pedi uns 10 mil reais emprestado. E eu não consegui esses 10 mil, porque eu não tinha renda para poder comprovar. E aí eu falei com Deus assim, olha, e falei com as 2 voluntárias, se eu não conseguir esse dinheiro, a gente vai fechar esse projeto. Eu não posso mais ter essas crianças desse jeito aqui. Tá muito precário. E eu fui com um segundo direcionamento. Eu iria fazer 2 banheiros embaixo, a cozinha industrial, e iria cercar a lagoa, porque eu tinha mais de 100 crianças lá dentro com a lagoa aberta. Perigoso. E aí eu fui pro banco, não consegui. Quando eu voltei do banco, era de tardezinha, nós estávamos sentadas com as crianças, e eu falei aqui, nós não tem como funcionar isso aqui mais não, nós vamos fechar. Aí apareceu um homem em cima do muro e perguntou se lá era uma creche. Aí eu falei assim, mais ou menos. É mais ou menos. Mas aí esse homem pediu para mim abrir o portão. Aí eu falei com as meninas aqui, prefeitura, tá? Vai fechar isso aqui agora. E não era. Era um cara que é dono de uma grande empresa. Né? A empresa dele é muito conhecida. Sim. E ele estava com uma verba que eles levantaram de uma cavalgada. E ele tinha visitado já mais de 20 instituições em Birité, mas ele ainda não tinha sentido o que era. E ele viu a minha placa caída
mas ele viu criança no final. Ele foi lá por causa do nome criança. Ele virou para mim e perguntou, depois que ele conheceu tudo, o que eu gostaria que fizesse lá. Eu comecei a chorar, igual criança. Falei com ele, moço, não posso te dizer nada. E comecei a chorar. Falei com ele aqui, o que Deus te falar. Esse homem fez uma reunião com os outros homens que estavam com ele. Aí ele voltou e falou, desculpa. Ele voltou e falou assim, olha, vou te falar o que a gente pensou em mexer. E você fala se você concorda. A gente vai trocar esse telhado. A gente vai fazer 2 banheiros aqui embaixo para você não ficar subindo para dar banho nas crianças. Nós vamos cercar a lagoa, vamos montar a sua cozinha e vamos te dar pelo menos 1 ano de mantimento. Meu Deus. Eu quase desmaiei na frente dele. Não consegui nem falar, né, Rosa? Eu não conseguia falar, comecei a chorar. E fui chorando, fui chorando. E esse homem fez isso. Fez tudo isso. Deus. E aí a gente achou... Eu não peguei o telefone do homem. Eu fiquei tão emocionada que eu não peguei placa do carro, não peguei nada. Muita gente falou comigo assim, você é louca de se acreditar nisso. Você acha que esse homem vai voltar aqui? Isso era na terça, quando foi na sexta. Ele voltou. E eu falei assim, eu falei com vocês que esse Jesus que eles me apresentaram era diferente do que eu conheci. Voltou. Ele fez tudo. Trouxe o pedreiro, pagou o pedreiro e deu um conforto para a instituição. Sim, sim. E aí a gente ficou até 2015 nessa cidade. Nós temos vários testemunhos. Sim. Nós temos um parceiro lá, né, uma igreja parceira. Na época eu fiz uma parceria com uma igreja chamada Batista Nazareno. E eu falei com o pastor dessa igreja assim, olha, pastor Edson, eu preciso que as crianças que estão aqui recebam o espiritual. Porque a nossa igreja é em Contagem. Eu não posso levar para lá. Sim. Aí ele falou, então tá. Ele foi, conheceu, gostou do projeto. Eu comecei a mandar as crianças para ele. Hoje, quando eu vou lá, fico apaixonada. Porque tem 20 e pouco, 25, estão dançando, mudaram. Então, histórias foram transformadas de muitas crianças naquela região. Sim. Só que aí a gente teve que vir para Contagem. E aí a gente veio para Contagem e o projeto parou lá. Aí chegando em Contagem, eu fui morar do lado da associação na casa da minha sogra. E lá era um velório. E assim, um bairro, era uma comunidade também, muito influenciada, né, pela prostituição, por drogas e tal. E eu ficava na varanda e olhava para aquele tanto de menino e falava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus, o Senhor falou que eu ia para lá e tal. Preciso fazer algo. Eu preciso, não posso ficar vendo isso aqui. Meus meninos dão 10 para a rua e vai brincar. E aí eu tive a ideia de usar a associação. Sim. Aí deixou de ser velório e passou a ser a ONG. Olha. Aí, outra vez, nós tivemos 85 meninos em uma semana. Gente. E aí a gente pegou, cuidou dessa associação, reformamos ela. Sim. E começamos a atender. Né? E temos também testemunhos lá, né? A comunidade lá tem vontade que a gente volte para lá, sabe? Mas a gente não teve como voltar. Sim. E aí a gente foi levando o projeto. Mas eu tinha levado ele para o Eldorado depois de sair. Aí eu comecei a conseguir trazer para o projeto idosos. Olha. E mulheres. Deu certo? Deu. Trabalhei com mulheres, trabalhei com idosos, comecei a tirar os idosos de casa. Começamos a ensinar a fazer fuxico, fazer almofada, fazer pano de prato. E ficou muito bacana. Levei o Pilates, levei funcional. Ficou muito bacana. Mas todos os dias eu via aquele trabalho e eu falava, mas não é esse. O Senhor me chamou para trabalhar com criança e adolescente. Não é esse aqui. E eu fiquei buscando, até que a gente passou para o bairro Santa Helena. Mas aí também mulheres... Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido, mas não vinha as crianças. Olha. Eu não. Tá errado. E aí, quando eu construí a minha casa, meu esposo que construiu a minha casa, ele colocou uma janelinha acima da minha pia. E tem a outra janela do outro lado. E todo mundo que chegava na minha casa perguntava, pra que essa janela? Eu falei, eu também perguntei a ele, pra que essa janela aí? Mas ele falou que é pra mim ter a vista. Porque no fundo da minha casa tem umas montanhas e tal. Sim. Só que tem uma comunidade. Olha. Pequenininha, que é uma invasão e tal. Um dia eu estava lavando vasilha, foi em 2019. Eu estava lavando vasilha e Deus falou assim, sabe por que tem essa janela aqui? Porque eu quero que você ore por aquela comunidade lá.
Lá tem muitas crianças. E lá tem muita coisa preciosa. Amém. E eu comecei a orar por essa comunidade. Quando foi 2020, eu conheci uma pedagoga, ela falou, não, tem tanta criança naquele lugar, vamos lá. A gente foi lá. E a gente fez uma inscrição no meio da rua. Em 1 hora, já tinha 55 crianças cadastradas. Meu Deus. Aí eu tive que parar. Aí parei, aí uma dona me emprestou um cômodo. E a gente ajudou as crianças em 2020 a fazer os PET. Olha. Que estava tudo atrasado em 2021. Fizemos todos os PET e aí eu não voltei em 2022. Eu não voltei, porque eu não tinha lugar. Meu esposo quis trocar a igreja de lugar. Aí eu falei com ele assim, bem que podia ser no Nascente, né? Porque lá é um lugar onde que tem o povo que eu gosto de trabalhar. Aí ele falou assim, se você conseguir uma loja lá, aí eu consegui a loja, colocamos a igreja, abri o dia inteiro, coloquei a ONG. Olha. Aí Onde durante vocês o dia, estão? onde que nós estamos hoje. Aí lá nós encontramos o Hudson, que era um menino que ficava só na rua, um contexto familiar complicado. Mas hoje ele trabalha numa empresa chamada Mapau do Brasil, alemã, que eu consegui para ele, e que é nossa parceira na ONG. Ele toca teclado, toca bateria, toca violão. E agora nós temos mais uns 8 testemunhos de vidas transformadas dentro dessa comunidade. Amém. E todo o público da nossa igreja veio da ONG. Amém. Nós ganhamos para o Senhor e subiram para a ONG, para a igreja. Rose, nosso programa é muito rápido, mas cada palavra, cada testemunho, tudo que você tem falado aqui com tanto amor, com tanta entrega, como que Deus faz crescer aquilo que coloca nas suas mãos. Nosso programa já está chegando no fim, mas eu já queria te agradecer, né, por esse coração, pela oportunidade de conhecer esse trabalho. E eu creio que Deus fará grandes coisas através de você e continuará. A casa aqui está aberta, porque a gente quer saber mais testemunho, porque o tempo não deu muito não, tá? Mas está aberto esse sofá aqui para você voltar, para você contar mais testemunhos, para que a gente também possa abençoar essa vida, a sua vida e também de todos que estão ali. Amém. Muito obrigada por ter vindo aqui, viu, Rose? Eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui. Amém. E estou sempre à disposição e Isso aí. falo que para você e para quem está nos ouvindo, Isso. que não desista. Isso mesmo. E creia plenamente no Senhor, que é Ele que faz. Amém. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias. Deus te abençoe e até quarta, às 11h30 da manhã.